Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Física com o professor Marconi. Hoje nós vamos de aula 2, equação horária da velocidade. Dentro do movimento uniformemente variado, nós já tivemos aula 1, aceleração escalar média, aula 2, função horária ou equação horária da velocidade, aula 3 vai ser equação horária das posições e aula 4, equação de Torricelli. Com essas 4 aulas, a gente fecha aí movimento uniformemente variado. Você não assistiu a aula 1, aceleração escalar média, vou deixar aqui no final do vídeo, assiste aí até o final, depois vai e assiste aí a aceleração escalar média, que é a nossa aula 1. É porque eu vou usar aqui a equação da aceleração para me determinar a função horária da velocidade. Então vamos colocar aqui. Vamos começar? Então eu vou pegar a equação da aceleração, vou repetir novamente aqui, onde a equação da aceleração é a variação da velocidade em função do tempo, né? Só que eu sei que na física o nosso delta é uma variação, né? O final menos o inicial. Então eu vou escrever essa fórmula assim, ó. Velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos o tempo inicial, né? Só que aqui na minha equação eu vou eliminar o tempo inicial. Eu vou considerar que meu tempo inicial é zero. Quando eu for começar o meu movimento, o meu cronômetro vai estar zerado. Então, meu tempo inicial é zero. Então, eu vou eliminar ele da minha equação. Então, feito isso, eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, né? V menos V0 vezes 1 vai dar ele mesmo. Depois, a aceleração vezes o tempo, né? Vou pegar o meu V0 aqui, né? Vou passar para o outro lado. Como aqui ele está negativo, vai ficar positivo, né? Com isso, eu tenho a equação horária da minha velocidade dentro do movimento uniformemente variado, também conhecida como função horária da velocidade. Vamos determinar que velocidade inicial vai ser o V0, né? A minha velocidade final vai ser o meu V, a minha aceleração vai ser a letra A e o tempo vai ser a letra T, né? Eu estou colocando as unidades aí todas no Sistema Internacional de Unidades. Tem também no nosso cotidiano aqui, né, que podia ser quilômetros por hora. Vamos aproveitar logo e vamos falar logo de representação gráfica, né? Onde eu vou construir dois gráficos aqui da velocidade em função do tempo. Quando eu faço um gráfico da velocidade em função do tempo, eu vou obter a minha aceleração, né? Então, com isso, a inclinação do meu gráfico, ela pode ser uma função crescente ou uma função decrescente. Quem vai falar isso no meu gráfico é a aceleração. É ela que vai determinar se a minha função é crescente ou decrescente. A minha função será crescente quando a minha aceleração for positiva, né? Então, vou representar o gráfico da seguinte forma, né? No meu eixo horizontal, eu vou determinar que é o eixo dos tempos, né? No meu eixo vertical, eu vou determinar que é o eixo das velocidades, né? Então, se eu tenho velocidade em função do tempo, eu vou obter a aceleração, né? Então, esse gráfico aqui vai representar o valor das minhas acelerações. Lembrando que no ponto aqui inicial, né, aqui está no eixo da velocidade, esse ponto onde o gráfico começa é minha velocidade inicial. E o gráfico vermelho representa justamente a minha aceleração. Como a minha aceleração ela é crescente, isso significa que, a partir do momento em que meu tempo vai passando, a minha velocidade vai aumentando, não é isso? Então, no nosso segundo caso, nós vamos ter uma aceleração negativa, né? Nesse caso, quando a minha aceleração for negativa, eu vou ter um gráfico decrescente. Eu estou desacelerando, né? Continuando, né? No meu eixo horizontal vai ser o eixo dos tempos, né? E no meu eixo vertical vai representar o eixo das velocidades. Então, eu vou obter o seguinte gráfico, né? Então, nesse caso, a minha função é uma função decrescente porque a minha aceleração é negativa. Assim como no primeiro, né? O gráfico começa aqui nesse ponto, né? Então, aqui vai ser minha velocidade inicial e a reta vermelha representa os valores da minha aceleração. Então, nesse caso aqui, à medida que o tempo vai passando, né, a minha velocidade ela vai diminuindo, né? Ou seja, eu estou desacelerando. E posso até também estar freando, né? Por isso eu tenho uma aceleração negativa. Depois a gente vai gravar uma aula só de gráfico, né? Só analisando o gráfico. Uma aula mais completa, tá certo? Então, isso é um outro assunto que a gente vai preparar essa aula aí só analisando o gráfico.
Vamos resolver aqui duas questões usando nossa fórmula e vamos fazer também uma questão de gráfico, né? Vamos lá. Então, essa é a nossa primeira questão da FUVEST de São Paulo e diz o seguinte, né? Um trem freou quando sua velocidade escalar era 9 km por hora e parou em 4 segundos. O valor da sua aceleração escalar é, né? Então, quando você for analisar uma questão de física, eu sempre bato na mesma tecla, assim, ó. Presta atenção em algumas palavras. Aqui eu tenho duas palavras, ela vai me dar alguns dados muito interessantes. Eu já posso até eliminar alguns itens, só com duas palavras. Na realidade, com uma, eu já elimino dois, né? Se você perceber aqui a palavra freou, né? Então, se ele está freando, o que ele está falando para mim? É que a minha aceleração vai ter um valor negativo, né? Então, se ela tem um valor negativo, eu já vou eliminar dois itens, né? O C e o D. Então, aí já me ajudou bastante. Quando eu for fazer meu cálculo, eu tenho que encontrar um valor negativo. Toda vida que um móvel está freando, ele está desacelerando. Se ele está desacelerando, o gráfico é uma função decrescente. Então, a aceleração é negativa. Outra palavra muito importante aqui é parou, né? Porque eu tenho essa velocidade. Então, a pergunta poderia ser, essa velocidade é a inicial ou é a final? Mas assim, ó, ele está falando, um trem freou quando sua velocidade escalar era 9 km por hora e parou. Toda vida que ele falar a palavra parou, ele está dizendo que a velocidade final é zero. Então, nesse caso aqui, 9 km por hora vai ser nossa velocidade inicial, né? Então, palavras muito importantes aqui, né? Se ele falar na palavra repouso, velocidade inicial igual a zero. Se ele falar na palavra frear, aceleração negativa. Se ele falar na palavra parou, velocidade final igual a zero, né? Então vamos tirar nossos dados agora. Então eu vou ter aqui, né, primeiro, eu vou ter a velocidade inicial, 9 km por hora. Ele vai parar, minha velocidade final é zero. Eu tenho um tempo de 4 segundos, né, que ele levou para parar. Eu vou calcular a aceleração. O que eu tenho que observar quando eu tiro os dados, né, é que eu observo o seguinte, ó. Aqui nos meus itens, as unidades estão no sistema internacional. Então, eu vou ter que transformar aqui, ó, está em quilômetros por hora. Então, se eu estou em quilômetros por hora e quero ir para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, 9 dividido por 3,6 vai dar 2,5 metros por segundo. Agora é só usar a nossa fórmula, né? V igual a V0 mais A vezes T. Substituindo os valores, velocidade final é zero, porque ele parou. A inicial é 2,5, a aceleração, o tempo é 4. Vou pegar aqui o 2,5, vou passar para cá e trocar o sinal, né? Então vai ficar menos 2,5 igual a 4 vezes a aceleração. Quem multiplica vai para o outro lado dividindo, né? Então vou passar o 4 para o outro lado dividindo. Então minha aceleração vai ser menos 2,5 dividido por 4. Resolvendo aí essa conta, eu vou ter um valor de aceleração de menos 0,625 metros por segundo ao quadrado. Então, no caso aí do negativo, foi justamente devido à palavra freou. Então, meu item correto é o item E, né? Então, quando for fazer uma questão, analisa bem, principalmente algumas palavras, né? Vamos para o próximo, né? Então, diz o seguinte, né? O gráfico abaixo representa a velocidade escalar em função do tempo de um corpo que se movimenta em linha reta. Qual o valor da aceleração escalar? Então, aqui está nosso gráfico, né? No meu eixo horizontal, eu tenho os tempos, e ele está em segundo. Então, aqui é 3 segundos, né? Aqui na vertical, eu tenho o eixo das velocidades, está em metros por segundo. Tranquilo, não tem transformação, né? Porque aqui também está em segundo. E o meu gráfico, eu percebo que ele é um gráfico decrescente, né? Então, já está me dizendo o quê? Eu vou ter que fazer um cálculo e meu cálculo vai dar um valor negativo, porque minha função é decrescente. No caso aí, ele está desacelerando, né? O tempo saiu de 0, foi para 3, a velocidade diminuiu. Estava em 14, veio para 10. E eu sei que esse ponto aqui é onde a minha velocidade inicia, né? Então vamos tirar também esses dados aí, ó. Então vou ter velocidade inicial igual a 14 metros por segundo, a final 10 metros por segundo, o tempo igual a 3, vou também calcular a aceleração. Não tem necessidade de transformar, né? Estão todos no sistema internacional, ó. Então é só jogar na nossa fórmula, né? Então, substituindo na nossa fórmula, nós vamos ter, né? A final
é 10, a inicial é 14, a aceleração vezes o tempo que é 3. Vou pegar o 14 e jogar para cá, ó. Então vai ficar 10 menos 14 igual a 3 vezes a aceleração. 10 menos 14, o 14 é maior, vou repetir o sinal dele e fazer uma subtração, né? Quem está multiplicando a aceleração é o 3, vou passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar menos 4 dividido por 3. Nesse caso aqui eu vou ter um valor igual, ou aproximadamente, né? Menos 1,33. Aí vai dar uma dízima periódica. Eu vou ter apenas duas casas decimais depois da vírgula. Metros por segundo ao quadrado. Então está aí o valor da nossa aceleração. Negativo, porque o nosso gráfico é uma função decrescente. No caso aí, ele está desacelerando. Espero que tenham entendido. No final do vídeo aqui, vai lá e assiste a aceleração escalar média. Até a próxima.